Bom dia para você, meu irmão e minha irmã, que tem acompanhado aqui o canal do Até Que Ele Volte. E te agradecer desde já por assistir, por comentar, por curtir também aí as nossas postagens. E que Deus assim também consiga a cada dia também, por meio do estudo da palavra dele, nos fazer crescermos mais espiritualmente no conhecimento do Senhor também, tá bom? E nos prepararmos cada vez mais como cristãos e para a volta do Senhor também. Hoje é domingo, 6 de julho, e o título da lição de hoje é A Sarça Ardente, que, aliás, é o mesmo título da lição da semana, tá? E aqui vem falando a respeito do encontro que Moisés teve com Deus ali na sarça ardente. Eu quero até ler aqui esse texto, tá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, do 1 ao 6, que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Bom, aqui nesse texto, né, a gente viu o momento do encontro que Moisés teve com Deus ali, no meio daquela sarça que ardia e não se consumia, né? A gente pode imaginar, tá ali vendo Moisés apacentando as suas ovelhas, e aí ele vê um arbusto, né, uma sarça, e aí aquela sarça tá pegando fogo. E ele ficou olhando a sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Ela pegava fogo, mas não se queimava para acabar, né? Ela queimava, mas não acabava. Ficava ali a sarça como se fosse intacta no meio do fogo. A gente sabe quando coloca fogo no mato, por exemplo, primeiro quando começa a pegar fogo, começa a empretar e vai distorcendo, vai entortando, vai virando pó, quebrando e vai, né? Mas ele viu aquela sarça, ele ficava olhando, a sarça está queimando e não está se consumindo. Vou encostar lá para ver o que é. Então, Moisés, ao se aproximar, Deus fala com ele: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. É um sinal de Deus falando ali que deveria ter o máximo de respeito ali na presença de Deus, né? Na presença dele. E o curioso, como eu havia falado ontem, também a lição vem trazendo esse comentário, porque Moisés ficou ali 40 anos na terra de Midian. Então a gente pode imaginar que ele já estava num momento ali de conforto, já estava ali numa vida boa, tranquila e tal. Só que esses 40 anos também serviu para coisas importantes na nossa vida de cristão, na vida de todas as pessoas que acreditam no Deus Criador dos céus e da terra. Por quê? Ellen White faz um comentário interessante, que ela diz que durante o período em que Moisés esteve lá, ele escreveu os 2 primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu o livro de Gênesis, inspirado por Deus, é claro, que é uma base para a crença, para a nossa crença, né? No livro de Gênesis fala a respeito da criação, fala a respeito da profecia da salvação, né? Do surgimento do descendente, e várias outras coisas, como a promessa também de que Deus ia levar o seu povo para uma terra que emana leite e mel. Então, naquele momento que Moisés tem aquele primeiro encontro com Deus, ali na sarça ardente, ele já tinha de antes de revelações que Deus ia libertar o povo dele, ia libertar o povo hebreu e que ia guiar para uma terra que emana leite e mel, uma terra de paz, uma terra ampla e tal, né? Então, assim, naquele momento também Moisés já começou a ser preparado para essa missão, porque como ele havia escrito, que
quando Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Deus havia feito uma promessa para Abraão, e que de Abraão ele teria uma descendência como as estrelas do céu, e que ele iria para uma terra que Deus ia mostrar para ele e tal, uma terra boa, e que a descendência dele ia ser gigantesca e tal. Então, já tinha essa promessa, e Moisés sabia dessa promessa. E agora Deus começa a preparar, a partir já do primeiro encontro, para que ele fosse ali o guia desse povo, né? Ao escrever esses livros, o livro de Gênesis e o livro de Jó, né? Provavelmente o livro de Jó foi uma história contada por Jetro a Moisés, e Moisés registrou esse livro e ele foi incluído no cânon bíblico, né? Então, ao escrever esses livros, Moisés recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas e, mais importante ainda, o plano da salvação. Assim, ele teve papel fundamental em transmitir à humanidade o verdadeiro conhecimento do Criador e Mantenedor e sobre o que ele faz em relação ao pecado que causou profundos danos à terra. A história da salvação não faz sentido sem o fundamento crucial que sob inspiração Moisés comunicou, especialmente em Gênesis. Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para salvar a humanidade. Só que isso já havia sido dito lá em Gênesis, que seria sim o descendente da mulher, né? Já havia sido ali exposto por meio de inspiração de Deus a Moisés para cada um de nós. Então, todo o plano da salvação é baseado naquela profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, que Moisés recebeu ali de Deus enquanto ele estava no deserto de Midian ali com seu sogro Jetro, né? Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo, então percebeu que estava testemunhando um milagre e que algo espetacular e importante deveria estar acontecendo bem diante dele. Ao se aproximar, o Senhor lhe disse para tirar as sandálias em sinal de respeito, profundo respeito. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Como eu havia dito, porque ele havia feito as promessas aos patriarcas, né, principalmente a Abraão, de que ele libertaria o seu povo, de que tiraria Abraão de um lugar para levar a outro lugar e que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Então, que esse encontro de Moisés na sarça ardente ali, mesmo ele não entendendo a princípio, mas depois que ele se aproxima, Deus se encontra com ele e pede que ele tenha assim, um máximo de respeito, um respeito profundo por Deus, também sirva de exemplo para nós e que os propósitos de Deus também para a nossa vida, que nós possamos deixá-lo que ele cumpra, assim como Moisés, mesmo que um pouco relutante, depois permitiu e Deus usou para coisas maravilhosas, né? Que nós também possamos encontrar a Deus em meio à natureza, possamos encontrar a Deus assim, onde Ele quer que nós o encontremos. Tem uma pergunta para reflexão que diz assim: Moisés precisou de 80 anos para que Deus o considerasse pronto para a tarefa. O que isso nos ensina sobre ter paciência, né? Talvez a gente pense que a gente não tem um papel muito relevante na pregação do Evangelho, ou que Deus queira usar outras pessoas, mas a gente sabe que Deus pode usar qualquer um, a qualquer tempo, basta Ele querer, e basta também que nós permitamos que Ele nos use. Então, que Deus nos abençoe e que nós estejamos aptos a ouvir a voz do Senhor e também a viver conforme a vontade dEle. Vamos orar? Bondoso Deus, querido Pai amado, louvamos o Teu santo nome, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todos sempre. Te agradecemos por mais um dia de vida na presença do Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que também o Senhor possa, se for da Sua vontade, nos usar para pregarmos a Tua palavra. Mas que, acima de tudo, o Senhor nos capacite para recebermos o Senhor em nossas vidas. Esteja conosco, livra-nos de todo mal, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, você tenha um bom dia, continue estudando a palavra de Deus, aprendendo mais dele, porque o fim se aproxima, tá bom? Então, e dessa vez não vai ser para libertar apenas do cativeiro egípcio, né? Mas para
libertarmos do cativeiro do mal que prevalece neste mundo aqui. Então, esteja apto a ouvir a voz do Senhor e a viver conforme a tua vontade e a confiar na proteção dele, tá bom? Então, fique com Deus e até o nosso próximo estudo.